E aí, gente boa, mais um vídeo sobre problemas de entrevista. Eu tava vendo uma entrevista aqui com o Steve Ballmer. Esse cara ele foi o presidente executivo da Microsoft. Ele tava dizendo a pergunta preferida de entrevista dele. Eu não garanto que essa pergunta vai ser, ah, se tu fizer uma entrevista na Microsoft, ela vai ser feita, mas ela é realmente uma pergunta bem interessante. Ah, é a seguinte: o Steve Ballmer, ele faz uma aposta contigo, ele te dá, tem que adivinhar um número de 1 a 100. E se tu acertar na primeira vez, ele te dá $5, na segunda ele te dá 4, etc. Até, se tu errar, daí continuar errando, daí tu que tem que pagar $1 pra ele, depois $2, $3, etc. E quando tu fizer uma aposta, quando tu chutar um número, ele vai dizer que é menor ou maior. Por exemplo, eu digo 30, ele vai dizer é menor que 30. Daí eu tento 15, ele é maior que 15. Daí eu tento, sei lá, 18. E era 18, então ele vai me dar $3. Então esse é o problema, esse é o desafio que ele te faz. Então a pergunta que ele faz na entrevista é o seguinte: tu aceita jogar com ele ou não? Então é uma pergunta bem interessante porque ela junta duas coisas legais aí, que é, claro, algoritmos e também probabilidade. Então, então a gente aceita ou não fazer jogar esse jogo com o Ballmer? A verdade é que muitas dessas perguntas de entrevista exploram mais como a gente consegue resolver problemas. Então aqui, mais importante do que saber a solução é desenvolver um raciocínio, né? Como é que a gente resolve esse problema? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ver é que estratégia que a gente faria se a gente fosse jogar, que estratégia que a gente ia fazer. Então a gente tem, basicamente é uma pesquisa numa lista ordenada, né? Então a gente tem números de 1 a 100. A gente sabe se o número é menor ou maior. Depois que a gente chuta, a gente sabe se o número é menor ou maior. Então tem várias estratégias que a gente pode tomar, mas nesse caso a melhor estratégia que a gente tem, assumindo que qualquer número é possível ali de 1 a 100, é fazer uma busca binária. Busca binária. Busca binária. Como é que funciona a busca binária? A gente vai pegar o intervalo que é de 1 a 100, a gente vai pegar exatamente o valor do meio, 50. O valor do meio, 50, ele é menor, por exemplo, a gente chuta 50. Se o Bauman dizer que é menor, daí a gente tem agora um intervalo que é metade do tamanho só, de 50. Então a gente chuta o do meio, 25. Vamos dizer que ele disse que é menor, então a gente de novo faz a mesma coisa e bota no meio dele aqui, 13. Se ele diz que é menor, né? Então a gente continua fazendo assim até achar o número. Então essa é a estratégia, busca binária. Se a gente usasse essa busca binária, quanto dinheiro a gente ia ganhar? Bom, primeiro a gente pode assumir que, vamos assumir primeiro que o Balmer vai pegar um número aleatoriamente, tá? Então se ele pegar um número aleatório, então a gente tem que calcular, daí essa é a parte de probabilidade agora. Para ver se vale a pena ou não jogar com ele, a gente tem que calcular uma coisa chamada esperança. Esperança. E o que é a esperança? Esperança é basicamente se a gente jogasse, né, infinitas vezes, quanto a gente vai conseguir ganhar aí. Então, se a esperança for positiva, se a esperança for maior que zero, quer dizer que vale a pena jogar. E se a esperança for menor, então quer dizer que a gente vai, em geral, vai perder. Então vamos, para pensar em esperança, vamos pensar primeiro num problema mais simples, tá? Vamos dizer que um amigo teu, ele vem assim e te faz a seguinte proposta.
Vamos apostar R$10 numa moedinha. Então a moeda, se ela cair cara, tu me dá R$10, se ela cair coroa, eu te dou R$10. Então vamos calcular a esperança disso, tá? A esperança é a soma da probabilidade vezes o valor. Então, se a gente tem uma chance, a gente tem metade de chance, né? Pode cair cara ou coroa, de ganhar R$10 e a metade da chance de perder R$10. A gente vai ter um número negativo aqui. Então, 1 meio vezes 10 e menos 1 meio vezes 10. Qual é a esperança disso? É zero. Então, quer dizer, a gente pode ganhar ou perder. Se a gente jogasse uma vez só, a gente pode ganhar ou perder, uma aposta, né? A gente não tem nenhuma vantagem aqui de fazer essa aposta. E se a gente jogasse vezes o suficiente, a gente não ia ganhar nem perder nada. Então, é uma aposta meio inútil. Se tu consegue se divertir com isso aqui, pelo menos tu pode tirar vantagem de se divertir com isso. Mas basicamente não tem por que fazer essa aposta. Então, nesse joguinho aqui do Balmer, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que calcular, sempre vamos fazer a definição aqui do lado, e de x é igual a probabilidade de x, né, o somatório de todas as probabilidades divididos pelo ganho que você tem de x. Então, vamos ver como é que a gente calcula para esse jogo. Então, vamos dizer que a gente acerta na primeira. Então, nossa esperança é... bom, primeiro é 1 sobre 100 só a gente vai ganhar. Opa. De 1 em 100 vezes a gente vai ganhar só. Mas aí o ganho vai ser grande, vai ser $5. Daí vamos dizer que a gente não ganha na primeira. Então a gente pode ganhar na segunda. Daí a gente vai o próximo número que a gente vai tentar ou é 25 ou é 75. Então vai ser, se a gente chutar 25 aqui, vamos dizer que o número, qual é a chance do número que ele adivinhou ser o correto? Então a gente tem duas chances aqui de acertar e o ganho vai ser 4. Depois a próxima vez vai ser, de novo, tem 4 vezes, daí multiplica por 2 aqui. Então, 4 de 100, a gente vai ter um ganho de 3. Então a gente vai fazendo isso aqui. 8 de 100, um ganho de 2. 16 de 100, um ganho de 1. E depois aqui a gente já começa a perder. Então 32 de 100, a gente vai perder. Perder $1. Menos aqui. A gente vai perder. E com uma chance maior ainda, que é o resto aqui, que vai dar 47. Então, com chance de 47 sobre 100, a gente vai perder $2. Então, isso aqui dá 92, mais ou menos. Não é importante, tá quanto. A verdade é que se a gente for fazer o cálculo, então a gente vai ter aqui... a gente pode fazer esse cálculo aqui, então essa parte é a parte positiva e a parte negativa, né? Mas daí a gente faz o cálculo aqui, a gente vê que é 5 mais 8 mais 12 mais 16 mais 16 sobre 100. E aqui a gente vai ter mais ou menos menos 120 sobre 100. Então, vamos calcular essa coisa aqui. Então, 32, 48, 55 sobre 100 menos 120 sobre 100.
Então a gente vai ter que é mais ou menos. Aqui não é muito importante o valor exato, talvez seja, mas no caso a gente está vendo aqui que vai ser mais ou menos menos 60 sobre 100. Então isso vai ser mais ou menos 2 alguma coisa. 3. Vamos dizer que é 3. Então pode ver que até a gente podia ter parado antes aqui sem calcular. A gente vai muito mais vezes perder dinheiro do que ganhar. Então a esperança desse joguinho aqui, ela é menor do que zero. Então a gente poderia falar o seguinte pro Balmer, que a gente não quer fazer a aposta, porque a esperança é negativa, menor que zero. E tem mais ainda. Aqui a gente estava assumindo que o Balmer vai escolher um número aleatoriamente, tá? Mas como ele sabe as regras do jogo e ele tá apostando com a gente, provavelmente ele vai escolher um número que vai ser o último que a gente escolheria fazendo uma busca binária aqui. Então ele vai escolher, por exemplo, aqui um número tipo 7, 4. Aqui que está bem no meio aqui, que vai ser esse que vai ficar na parte negativa aqui. Mas mesmo que ele não fosse do mal aí, que ele jogasse um dado, a gente pode ver que o jogo não tá valendo a pena. Vai ser negativo. Então, não joguem com o Balm, não vale a pena. Nosso joguinho aqui não tá valendo a pena. E o que é mais importante daí na entrevista, provavelmente pro Balmer, não seria vocês dizerem, por exemplo, se vocês chegarem a dizer pra ele não e não explicarem o raciocínio, não faz sentido. Você tem que explicar por quê. E todo esse raciocínio que eu expliquei aqui, vocês estão vendo por que não vale a pena jogar com o Balmer. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, deixe os comentários que eu faço mais, o que eu acho bem interessante. E beijo pra quem é de beijo.